Boa noite! Hoje nós estamos aqui fazendo mais uma conexão e empreendedorismo. E hoje nós vamos falar com a Adriana Solé. A Adriana vai falar um pouquinho pra gente sobre governança. Governança no olhar da matriarca. Tão importante é esse assunto para a nossa sociedade, para as pessoas, para as empresárias, para as famílias, porque a maior parte das empresas no Brasil são empresas familiares e nem todos têm uma estrutura, têm conhecimento de governança. A Solé já está aqui, ela vai apresentar um pouquinho, né, sobre a governança. Nós vamos bater um papo muito legal aqui no Jaque Moreira, como sempre, trazendo conhecimento de qualidade leve para você, facilitar a sua vida. Vamos convidar a Solé aqui para entrar. Olá. Oi, Solé, tudo bem? Seja bem-vinda, boa noite, minha querida. Prazerão estar aqui com vocês. Aí, pessoal que está do outro lado da telinha, Elizabeth, minha amiga Beth, o pessoal todo que está aí entrando. Obrigada pela presença. A Vera, né, Regina? Sejam todos São todos muito bem-vindos. Obrigada aí por estar conosco aí, né? A turminha aí das guerreiras são todas aí firme e forte, né? Firme e forte, né, Solé? Não tem jeito. Guerreira tem que estar firme e forte, né? Governança, empreendedorismo. É nós na fita, né? Tem que ser. É nós, né? Não tem jeito, né, Solé? Eu estava apresentando aqui um pouquinho, até a gente chamar para a live, que a importância, né, Solé, do que nós vamos falar hoje da governança, né? A maior parte das empresas que a gente tem aqui no Brasil hoje são empresas familiares, né? E esse foco que você está fazendo agora, né, do poder feminino nessas empresas, é um assunto que todo mundo percebe, mas ninguém teve a coragem para a gente expor dessa forma, né? O poder feminino, né, tendo um processo de governança, né? Então, eu acho que você falou, né? Boa parte das empresas, boa parte, não, a grande maioria, né, das empresas, né? 90, praticamente 65% do PIB brasileiro vem de empresas familiares, empresas pequenas e médias, é para o público nosso, né, já que é para o nosso público, né? Porque as empresas grandes já têm uma estrutura de governança, já está num outro estágio, num outro ciclo de vida. Nós não, nós estamos, né, entrando, né, num processo, estamos naquele limiar, né, de empresas que a gente, para poder alcançar novos patamares estratégicos, nós vamos ter que estruturar a governança. E a gente vai estar falando um pouquinho aqui, e mais um pouquinho, né, da importância do papel feminino nisso. E aí, coisa que ninguém fala, é o poder, né, da primeira-dama, por exemplo. Ela pode ser um poder formal ou não formal, ou eminência parda, né? Da empresária, por exemplo, que começa umbrando com o marido, mas ela sempre com a função ali, entrando, e tem um papel muito grande no desenvolvimento das empresas e tudo, e um papel que a ela é reservado, né? Porque mexer em empresa familiar, né, Elva, a gente já entrando um pouquinho assim no que a gente fala, é uma encrenca pronta. É uma encrenca que e a mesma encrenca no mundo inteiro, porque nós estamos falando ao mesmo tempo de uma empresa que está desenvolvendo, ao mesmo tempo de um patrimônio que está sendo formado, porque a empresa é um dos eventos, né? A família pode ter empresa, pode ter fazenda, é um dos empreendimentos, então tem uma propriedade que é formada e tem uma família. E é nesse processo, nesse eixo familiar, que o papel da mulher ele chega a ser preponderante. Porque os homens, os estrategistas estão indo, né, de uma certa forma, dando com a presença feminina, mas aonde eu acho que ela dá o tom, e é um tom essencial, né, é no eixo da família, né? É o eixo da família, da coesão familiar, dos valores da família. E é a mulher que traz essa pauta,
que chama atenção por essa pauta e esperneia e faz o escândalo que nos é peculiar quando alguma coisa sai fora no almoço de domingo, ela que tem a percepção e tudo. Então, ela tem um envolvimento nos negócios, às vezes muito sutil, mas que é determinante para o sucesso de um grande empreendimento, né? Então, eu acho que isso é um momento da gente, já que você está falando em empreendedorismo, a questão das conexões, do poder feminino nisso aí. E numa hora, né, velho, que está todo mundo falando em empoderamento feminino. Que empoderamento é esse? Do que nós estamos falando? Né? Que poder é esse? Né? Então, eu acho que o nosso papo aqui, as nossas amigas, né, que estão nos acompanhando, podem fazer as perguntas aí que a gente vai entrando. Nós não temos pauta, né? Vai ser livre e leve. Eu tenho um recado que eu gostaria muito de passar, e vou passar nas perguntas, mas eu acho que isso aqui é o começo de uma série, né, nesse projeto fantástico que você tem, né, Jaque? Da gente estar aí, vai ser o começo das lives e tudo, né? Que tem toda uma toca muito positiva, muito específica e muito sem mimimi, né? Aqui é uma coisa de encarar, ninguém vai ter medo de fazer um posicionamento e não eximindo né, de colocar muito claro o papel nosso, né, de liderança nesses aspectos que nós vamos estar chamando atenção aqui, que é essencialmente feminino e é extremamente importante, né? A mulher pode fazer tudo, Sim. né? Ela só não pode cair, porque se ela cair, cai tudo, né? E aí, independente da característica que ela tenha de liderança, o que seja, mas a importância dela se perceber neste momento, né? E a importância que ela tem da própria postura e tudo. Então, é isso que a gente pretende, a gente chamar atenção aqui durante essa 1 hora de live aí, que vai ser um prazer e agradeço aí as meninas e você. Tenho certeza, Solé, que vai ser uma delícia bater um papo sobre esse assunto com você. Eu queria te pedir para você só, para quem está chegando e que não conhece, você fala brevemente, né, da sua carreira, né, da sua expertise, da sua especialização em governança. Você é engenheira elétrica, veio da Uzi Minas, teve uma carreira brilhante, fez a Eu transição. Fala acho um pouquinho que para gente, nós, Solé. inclusive, nas outras lá, nos nossos vídeos, né? Os Beijo, nossos amor. vídeos, né? Já falou, né? Nós já contamos, nós tivemos um vídeo aí que nós contamos Sim. boa parte disso aí, né? Mas é a Isso. importância, né? E eu acho que aí já tem a importância da gente. Gostaria de falar um pouquinho, mas chamando a atenção da importância das mulheres da minha família, que é tudo, né? De uma avó, que foi uma avó que foi a primeira visão de mulher executiva que eu tive, que foi a minha avó, a mãe do meu pai, que ela era dona de um colégio interno e externo, era um externato e internato no interior de Minas, né? Então, eu sou neta de educadores, né? Então, e aí você pensa Educador. bem, né? Eu via minha avó tomando conta de um internato misto que era raríssimo na época. E era ela que comandava, ela que dizia o que podia, o que não podia. Então, eu fui criada com essa primeira imagem, né, dos meus até os 7 anos, com essa imagem muito forte. E depois, e aí a gente Fantástico, vê, né? no momento que as mulheres eram todas ali, Fantástico. né, e aí você percebe o que é uma mulher num grande empreendimento. Naquela época, assim, né, os almoços, os jantares, lá não tinha um almoço de domingo, tinha as refeições que eram feitas todas na casa da minha avó. Então, eram os filhos todos, com os netos todos, no meio do internato, estava tendo um almoço aqui, estava tendo o almoço lá embaixo, né? Onde, do internato, estava todo mundo ali, todo mundo no mesmo ritmo, mas o ritmo dela, nos valores dela. Então, isso aí eu acho que marcou muito, né? Não só a mim, mas todas as netas ali, de ter tido essa oportunidade de ser criada, né? Com um exemplo de uma mulher forte, completamente diferente do que a gente via na época. A educadora que tinha, né? Que tinha que colocar a ordem, colocar as questões das regras ali, né? Ela que colocava os limites. Meu avô tomava conta do externato. Então, é aquela turma que chegava para o primário e tudo e ia embora. Ela não. A turma ia para o externato e voltava, dormia,
né? Tinha os horários dos estudos e tudo. Então, veio isso. Então, a primeira importância da questão, a coesão da família, em termos de valores, de harmonia, foi muito colocado, que eu acho que é uma coisa que a gente sempre olha numa empresa familiar, é esse papel, né? Coesão, harmonia, os valores da família, quem trabalha isso, e quem isso de uma forma bem leve vai colocando no dia a dia, somos nós, as mulheres, né? Nesse processo. Aí depois... A mulher tem um dom ali de conciliar os conflitos, né, Solé? Então, ela olha... Tem hoje muitas mulheres que são as matriarcas, que são empresárias. Tem aquelas mulheres também que são matriarcas, né? Como primeira-damas, como você disse. E elas têm aquele olhar para o conflito, né? Além do negócio, tem o conflito familiar, que é o que elas gostariam também de ser muito mais, prevalecido. né? Porque ela sabe, se alguém não cuidar nessa harmonização de conflitos, o negócio não vai para frente. Porque se isso não for harmonizado na medida que precisa, o conflito interno dentro de casa, de uma ciumeira de irmão com irmão, de qualquer coisa, isso transfere para os negócios e aí vai tomando uma dimensão que não tem jeito mais. Separa ali tudo. E ela entende disso. Então, a harmonização desses conflitos é muito ela, né? Que tem esse contato, né? E principalmente quando ela tem a noção, né? Porque poder feminino, né? Todas nós temos. Nós temos a característica de perceber, de intuir. Você percebe que o filhote está mais triste, você vai atrás, você vai fazer em tudo. Mas quando a gente fala de empoderamento, você começa a entender esse poder e começa a usar esse poder, aí que eu entendo o empoderamento, em função daquilo que é importante para você. Você direciona todo esse poder, né? Não basta você ter o poder feminino de perceber, é saber utilizar isso numa direção, num objetivo maior. E quando é uma família empresária, ela sabe que a família, a subsistência da família dessa primeira geração, da segunda e da terceira, que é a hora que ela consegue ver, dependem muito, né, do bom desempenho desse negócio. Ela tem essa visão, quer dizer, os valores. Quando a gente entra, por exemplo, fazer consultoria de uma empresa familiar, né? A última pessoa que a gente conversa é a matriarca. Ela pode estar no negócio, normalmente não está mais, ela está simplesmente, né, ali, é a última. Então, ela vai falar, os meninos estão na brigariada toda, você pode fazer o que você quiser, coloca a ordem na casa, mas, por favor, não estrague o meu almoço de domingo. Esse não estragar o almoço de domingo, ela pautou todo um trabalho de consultoria em governança. A coesão familiar, para ela, é a coisa mais importante. Porque ela sabe que a cola da família, os valores dependem dessa coesão. E ela briga como uma leoa para não perder isso. E qualquer trabalho que você faça, qualquer trabalho, qualquer entrada, né, que você tem nas empresas familiares, a gente tem que tomar muito cuidado com quais são esses valores, o que é caro para aquela família em termos de valores, e quem vai traduzir isso de uma forma muito leve, mas de uma forma muito específica é a mulher, é a primeira-dama ou é a empresária que está ali no dia a dia, né? Que perfis diferentes, você está ali no dia a dia da empresa, é um perfil, né? Geralmente valores da empresa você está correndo, mas quando você está atrás, o poder às vezes é muito maior, porque ela não está no dia a dia da empresa, mas ela tem uma percepção muito grande desses valores e dessa ambiência, que normalmente quem está na lida do dia a dia perdeu a noção. De repente está no meio da coisa e não sabe o que aconteceu. A mulher olhando de fora e longe do problema, porque não está nativa, ela sabe exatamente quem está mais, quem está sendo os esquemas todos ali que precisam ser trabalhados com mais. Ela tem essa percepção, porque nós temos essa percepção, né? Mas de uma forma mais rápida. Sim. Nós tivemos uma pergunta hoje na nossa caixinha. O que é governança na prática? Na prática né? Vamos lá. É um sistema que a família, que as empresas vão montando, que vai garantir, em primeiro lugar, o quê? A subsistência da família.
o negócio tem que dar resultado, o negócio tem que ir para frente, porque todo mundo sabe que a sobrevivência da família tem ali. Então, você vai armar um esquema, em primeiro lugar, para o negócio, tá? E à frente, ter uma perpetuidade. A primeira geração é a segunda geração, é a terceira geração. E a empresa, né? E a família vai se moldando e vai se estruturando para essas etapas, principalmente passada de geração para geração. Uma coisa é você ter uma empresa que você acabou de criar, é você e seu marido 100%, vai ali, vai a trancos e barrendo. Você começa a ter os filhos, você tem a primeira geração. Você começa a ter uma sociedade entre irmãos ali que começa a fazer parte e que começa a ter aquela visão do negócio, né? É muito hoje. Eu estava numa reunião de conselho ontem e uma das filhas da dona falou assim, eu vou ser dona de quê? Ela tem 10 anos. Ela já sabe que ela é herdeira. Uhum. Né? As crianças já começam, até a segunda geração, vindo, participando do negócio e percebendo a visão. Uma coisa é a segunda geração, né? Que você está falando de uma sociedade entre irmãos, né? O problema é a passagem da segunda para a terceira, de uma sociedade entre irmãos. Qualquer conflito que tenha, num almoço de domingo, a gente resolve. Reúne papai, mamãe, irmãozinhos, tira os terceirizados e você resolve e está resolvido. A família resolve, os valores é o mesmo, a forma de resolver os conflitos todo mundo conhece. Os terceirizados começam na segunda geração já a criar os conflitos, mas a gente consegue resolver. O problema é da segunda para a terceira e é onde mais morrem as empresas. De cada 100 empreendimentos que nascem, né, 75% morrem quando os herdeiros assumem. E apenas 5% desses empreendimentos familiares conseguem chegar à terceira geração. Porque essa passagem transgeracional ela não consegue ser feita, principalmente da segunda para a terceira geração. O que é? E aí você precisa, e aí o elemento feminino nessa passagem de segunda para terceira, ela é determinante. Porque, além de preservar os valores que é a cola da família, né? Essa promover as integração, o envolvimento, as festinhas, os encontros, olhar isso aqui, né? É essa energia feminina que vai estabelecer os critérios para essa passagem, né? Quem são, como é que vai ser o perfil, se nós vamos analisar ou se a gente vai começar a criar os nossos herdeiros, né? A capacitar, se nesse negócio nós vamos ter, né? Pessoas que são da família, hoje a gente já vai começar no processo de profissionalização. Ela começa porque ela tem uma visão muito clara do esquema todo, né? E a visão da mulher nessas coisas que sai do fora do dia a dia, do negócio propriamente dito, é que, em última instância, vai garantir essa sustentabilidade do negócio ao longo do tempo. Você vai criando, você vai tampando aqui, você vai harmonizando os conflitos, vai colocando as atividades. Você vai criando regras, Solé, para quem é leigo, né? Nós vamos criando regras, nós vamos E criando aí acordos. a gente começa no boca a boca, depois a gente vale que o boca a boca é pouco, você começa a formalizar esses acordos, né? Porque tem que ter acordo, né? Você tem 10 filhos, os 10 vão entrar na empresa, tem uns que a metade não vai nem querer saber de empresa. Quer a outra mexer com outras coisas e tudo. Uhum. Mas tem uns que querem. E tem uns que, além de querer estar no negócio, ele quer ser um sucessor. E sucessor tem lugar para um. E a família tem que definir os critérios para esse um. E aí, olha a dificuldade com o pai e uma mãe ter que escolher entre 2 filhos qual que é o melhor para o negócio. Aí é a questão, quem é o melhor e tem um perfil melhor para o negócio. Não é escolher o melhor, é o melhor para o negócio, não é o que você gosta mais ou o que você tem mais empatia. E isso é uma das coisas mais difíceis para uma empresa familiar. Você escolher dos 2 filhos que vai ser o sucessor. Porque o sucessor é um só, a cadeira é uma só. Quem senta é uma pessoa só. Então, como é que vai ser esses critérios, né? Quem vai fazer? E quem tem condição de colocar isso de uma forma muito clara só é a mulher. É a mulher que trata, né? Já tem o checklist, as famílias, empresas familiares e tudo, mas a família tem os valores dela.
Isso aqui não é Ctrl+C, Ctrl+V. Você tem regras que servem de referência, que para alguma ou para a maioria deu certo. Para você não pode dar. Para sua família não pode, porque sua família é diferente. A história é diferente. São Você tem parâmetros. E a parâmetros, empresa vai ter né? que ter a coragem, inclusive, de testar esses parâmetros. A pessoa acha, é assim que faz. Não é assim que faz. É não ver o que dá certo, o que é possível. Às vezes você tem o que vai funcionar no né, ciclo de vida. Nós temos que respeitar o ciclo de vida da família e o ciclo de vida do negócio. Às vezes o negócio está exigindo uma coisa de acionista super tratado e a família não está preparada para isso. Então, nós temos que correr primeiro e tem que ter esse parâmetro. Você não pode puxar a corda demais para um lado, que são três, né? É negócio puxando para um lado, a família puxando para o outro e tudo. E a gente tem que encontrar um meio comum onde você não consiga até um ponto fraco nessa evolução. Porque a corda vai ruir no ponto mais fraco. E esse ponto mais fraco jamais pode ser a família. Porque a família arrebentada acabou. Mesmo. Mesmo porque é o que você falou, né? Tem 10 filhos, todos são herdeiros, mas é uma cadeira, então um sucessor. Se você não tiver essas regras muito claras, o conflito empresarial vai para o conflito porque familiar. As pessoas precisam entender que ninguém vai tirar de herdeiro nenhum o direito de herdeiro. Isso é lei, ninguém tira. Mas um herdeiro querer trabalhar na empresa é uma outra história. Tem que ser preparado para trabalhar. Um herdeiro querer ser gestor tem que ser tratado e trabalhado e ter a competência de gestor. Agora, um herdeiro querer ser gestor e querer ser sucessor, esse cara tem que ser muito bem preparado. Ele tem que ser completamente fora do quadro, porque não é assim, né? Não. E não é simples, né? Porque além dele ter que ser um sucessor do negócio, ele tem que ser um sucessor também de comunicação com a família. Porque ele representa os herdeiros, né? Aí você ele pensa não é dono assim, vamos criar uma estrutura de governança. Aí o que é criar estrutura de governança? Vamos criar um conselho, que os pais estão nesse conselho e tudo, e eu vou colocar um filho meu, né? O que a gente já depois dessas regras, para ser o CEO. O que faz uma diretoria executiva? A diretoria executiva tem que dar o resultado para aquele negócio, né? Tá ali. Se você traz uma pessoa de mercado e coloca como presidente executivo da sua empresa, se esse cara pisar no tomate ou não fizer a coisa que você quer, o que uma família faz? Você corta a cabeça dele e vai no mercado. O filhote seu pisa no tomate, faz uma lambança. Você vai mandar ele embora? Não manda. Tem um almoço de domingo, tem um almoço de domingo, né? Tem sabe? Até para substituir por outro sucessor é difícil, né? Ele não deve ser herdeiro, mas substituir. Colocar. Porque o que eu falo muito, os herdeiros normalmente têm pedigree. Tem. Eles estão lá, viram a empresa, mas faro de negócio eles não têm, eles precisam aprender, eles precisam de tempo para aprender. E isso é capacitação. E muitos nem têm, né, Solé? Muitos nem têm. Muitos têm uma vida acadêmica ótima, mas não tem faro pro negócio, né? Outros gosta de cavalo, gosta de tênis. Ele sabe que é herdeiro, então vai jogar seu tênis, vai ser feliz, mas ele tem que entender minimamente cobrar o negócio. Isso é uma outra coisa. Agora, porque herdeiro tem que estar ali, é complicado. Então, são regras que quando a gente monta uma estrutura de governança, a gente tem que pensar, em primeiro lugar, no negócio, porque o negócio tem que sobreviver, porque a família depende disso, a sobrevivência da família depende daquele negócio. Então, o negócio ele tem que ser muito bem gerido. E aí não pode ter mimimi. E o pai sabe quem tem dentro de casa. E aí não ter o mimimi é difícil, né, Solé? E principalmente quando a gente fala de vaidade, a gente fala de, né, da pessoa almejar uma cadeira, às vezes, né, pensando na própria carreira ou no própria questões pessoais e não na familiar, no conjunto familiar. Isso é muito complicado. Então, quando a gente fala de família, né, e esse papel, principalmente quando a mulher não está no dia a dia, ela consegue ver esses conflitos com muito mais clareza do que quem está dentro da empresa e vê que está ali no dia a dia, que uma série de coisas vão atropelando. Então, ela de fora, ela consegue criar ali, né,
ou vem com ideias, ou com algumas opções, para tentar harmonizar e facilitar um pouco a vida, né, dessa coisa. E eu acho que isso é importante. Isso, né, quando a gente tem um olhar de primeira dama. E quando a E aí, matriarca é a e empresária? aí, E aí, Solé? aí a complexidade é muito maior, porque ela tem a visão do negócio, ela sabe exatamente o quanto esse demanda depende dela, da intuição dela, porque aí é muito mais do que ser bom gestor e tudo. Ela sabe o quanto a gestão, o quanto aquele negócio, aquele setor depende, o sucesso da empresa depende daquilo que ela sabe que é muito específico dela, da intuição dela, do horário dela, de tudo dela. E aí, isso a gente não passa. Isso você não transfere para filho. Isso não é DNA, isso é experiência de vida, isso é experiência das suas experiências, do que te levou aquilo ali. E os seus filhos já vieram de uma formação completamente diferente, porque você já os criou diferente de você. Eles não passaram aquilo que você passou. Então, exigir deles que eles tenham um feeling que você tem é impossível, porque eles já vieram numa situação completamente diferente. E aí, a dificuldade de largar o osso é muito grande. E o que a gente está percebendo, né? E aí já voltando mais no contexto mais atual, o que aconteceu com a pandemia, né? Estava todo mundo antes da pandemia, essa confusão, a nova geração chegando nas empresas familiares e tudo, mas completamente assim, um já falou assim, eu vou ter que fazer um outro trabalho para mim, eu vou ter que buscar um outro negócio, já estava um negócio um pouco assim. A pandemia o que fez? Ela fez a família todo mundo junto, né? A visão do trabalho, a visão da empresa ficou muito mais próximo da família, porque todo o fundador, ou quem estava no comando, começou a perceber, se eu for pego por a Covid, se eu não estiver mais aqui há 10 dias, há 15 dias, como é que fica meu negócio? Então, a morte chegou muito perto, as empresas começaram a se perceber qual era a estrutura que eles tinham para manutenção do negócio, aí a questão da governança puxou muito fundo, o que eu tenho, quais são as ferramentas que eu já tenho preparadas para a minha empresa garantir a sustentabilidade dela ao longo do tempo, né? E você percebeu, vários perceberam que nem acordo de acionistas eles têm, que não tem um protocolo familiar preparado. Eles não têm Não tem regra nenhuma regra nenhuma, eles estão estabelecida, né? completamente atados. Então, assim, se ali a E como é que matriarca ou o patriarca fica? faltar, Não tem não se sabe nem o nada. E parâmetro, não né? tem Qual o nada. Aí caminho vem o seguir. desespero de fazer. E a nova geração, que tem uma pegada mais digital, que os meninos já são mais assim, eles começaram a perceber que aí eles começaram a ter mais espaço dentro das modernidades, da disrupção tecnológica, de uma agenda ESG, né? Ali, muito mais, eles são muito mais verdinhos do que os pais são, né? Numa geração muito mais ecológica, muito mais de sustentabilidade, tudo. Eles começaram a perceber alguns espaços dentro da empresa, de projetos dentro da empresa que a empresa poderia fazer, que antes da pandemia eles sequer podiam conversar com isso. Então, a pandemia ela aproximou e muito a nova geração, a dos prováveis sucessores, né, de cargos aí e tudo. Então, nós estamos vivenciando uma tentativa de quem está no comando, que permaneceu no comando antes e depois, e testando essa nova geração naquilo que ela já não tem a pegada. A minha geração não tem a pegada digital que esses meninos já vêm, né? Então, já vem aí. Então, nós estamos vendo uma transformação, não só nas empresas brasileiras, mas nas empresas brasileiras, principalmente no setor agro. Isso é muito forte. A turma chegando, se interessando mais, foi como se fosse um resgate, uma redescoberta dos negócios da família, a importância deles como gestores, porque eles perceberam, muitos tiveram pai que teve, o pai ficou 15, 20 dias ali, né? Não foi, mas poderia ter ido. Muitos pais, né? E O muitos pai, a assim, mãe então, faleceram. colocou todo mundo no contexto de, assim, da finitude que são as pessoas nisso, e da importância da preservação do negócio no ponto pós-pandêmico, né?
Então, o que a gente está vendo, né, pelo menos nas minhas experiências de conversa com empresas familiares, na faixa de 25 anos, 30 anos, né, as médias, que já tem aí uma história da necessidade dessa estrutura de governança o mais rápido possível para garantir, ter alguma chance de garantir daqui para frente. Então, essa demanda está muito forte agora. E uma demanda muito forte, e a família um pouco mais, até pela pandemia, já mais predisposta a entender uma coisa que eles sabiam que era encrenca pura, que você vai ter que colocar regras na família, que você vai falar, mas chegou um ponto que a realidade ficou muito mais forte do que qualquer sentimento de coisa, porque o risco do negócio ficou muito maior, ficou estampado. É, o que eu percebo é assim. Até então, é o que você falou da finitude. Ninguém pensava, né? Agora realmente eu posso morrer. Agora, né? Sempre imaginávamos assim, nunca vai ser comigo. E a pandemia bateu na porta, Covid, de todo mundo conversou com a muita. morte. Quando não foi na sua, foi muita gente próxima. Então, isso, eu acho que isso despertou, principalmente, né, para uma empresa familiar, para uma empresária, uma matriarca, um patriarca, de como que ficaria a empresa e como que ficaria a família, né, numa falta, sem um planejamento. E eu acho que isso, eu falo que a pandemia contribuiu para muitas coisas darem uma renovada no nosso âmbito profissional, sabe? Muita coisa pode ser. Eu acho que semana passada eu estava falando isso com a Denise na nossa live. Eu acho que tem muita coisa que Sim, aconteceu não. na pandemia A que não tem sociedade volta. mudou, as famílias mudaram, né? Todo mundo mudou. Então, nós estamos nos percebendo de uma nova formatação, de uma nova forma agora, né? A forma como a gente reage a tudo que está vindo. Uhum. A gente está muito mais seletivo, as famílias são mais seletivas, né? A família já começou, tinha muita discrepância, tinha muita diversão, muita coisa para ver. A família focou no negócio. A família percebeu o que precisa, né? Então, as conversas que eu tenho, tive no Sul agora, em Passo Fundo, a semana passada, com 25 empresários, só dono, era só dono. E como é que eles estão muito mais focados? Eu preciso mais disso, eu preciso fazer isso, aquilo que eu estava postergando, porque era difícil e tudo. O momento é agora e nós não temos que fazer, porque a turma já percebeu que não tem tanto tempo mais. Porque dono tinha a impressão que a gente falava que dono não ia morrer nunca. Eles tinham uma outra coisa que eles iam ficar de eterno e tudo. E a pandemia jogou isso por água abaixo. Amanhã você pode não estar aqui, camarada. Como é que fica a sua empresa? E eu acho que isso ficou muito claro. Então, o que a gente está percebendo é isso. E agora é o momento, né, da energia feminina, ela entrar nesse posicionamento do que vale aqui dentro, que vale aquilo ali, toda oportunidade, a questão da justiça dentro da própria família, das oportunidades para todo mundo, né? São valores, né, que é da empresa, mas se você puxar isso, vem os valores da família, o que realmente vale ali dentro. Então, a energia feminina, né, tá muito aí. Agora, aí vem aquela coisa que você está trabalhando em outras esferas, não só no empreendedorismo, né? Dessa força, né? Desse poder da autoestima feminina para fazer isso e da coragem. Porque se você tem autoestima, você tem a coragem para fazer aquilo que você percebe que tem que fazer. Que é necessário, Que é independente necessário, né? da coisa. Então, essa autoestima e essa firmeza, eu acho que tá sendo o convite, né? Para as mulheres empresárias, as que estão no comando e as que não estão, que eu chamo eminência parda, mas que tem um tamanho, um poder tão grande quanto a que está na frente, né? Delas se posicionarem enquanto coesão e harmonização familiar ali. Porque se a família não se manter coesa nos valores dela, sem valor você não vai para lugar nenhum. Esse é o seu norte. O seu freio moral é o freio moral, né? É os valores que você tem. Isso é família, isso é berço. Não estou falando de dinheiro, não, estou falando de berço, educação, né? Valor que as pessoas são criadas e tudo. E a família tendo que julgar isso e deixar fazer isso tridimensional dentro da própria empresa.
né? Então, é um grande momento que a gente vê, né? Desse momento, desse poder feminino nessa nova fase, né? Pós-pandemia das empresas familiares. Tá? Então, nós podemos falar assim, para quem, né, só é mais leigo, que para começar uma governança, é sentar para conversar a família, matriarca, patriarca com seus herdeiros, sucessores, seja lá o que for, Sim. e criarem as regras comuns à família, né, Solé? Na falta ou na sucessão, ou que não seja na falta, mas no afastamento, quem vai, né, o que vai assumir o quê, quais O são que as vale para regras todo desse mundo? negócio, né? Um sucessor, ele não pode fazer só o que ele quer, porque ele tem que Não. prestar conta para os outros, né? Vai fazer um conselho, é, são coisas que precisam partir de dentro da família. É como se tivesse Sim, um o conselho conselho de de família, família né? Para geralmente é a definir aquelas. matriarca que é a presidente desse conselho. É o conselho de família, por Uhum. exemplo, e a gente fala em conselho de família quando uma empresa já tem seus 35, 40 anos, os meninos já estão aí, a segunda geração já está pegando, então você já precisa, já tem uns netos. A preocupação não é nem com a geração que está no comando, é com a segunda, a outra geração, né? O que vai valer? Então, Sim. aquela coisa, né? Um neto, por exemplo, com necessidade especial, como é que você vai garantir a sobrevivência desse ser? Como é que você vai colocar? E como é que você vai colocar os negócios da família para garantir isso? Porque a família sabe o que é importante para ela. É ela que determina os valores de todos os negócios. Se a família não está muito coesa naquilo que vale para ela, é muito interessante. Tem uma turma dos Brenan lá do norte, né? É muito interessante. Tinha um acordo de acionista, quando começaram, eles não eram o poder que eles são hoje, que falava assim: as meninas vão ter todos os direitos dos homens, mas nenhuma mulher vai entrar para trabalhar nas empresas. Entra o. Eu Isso, conheço isso há vários. 80 anos atrás. Entra o genro, entra homem, mas mulher não entra. Mas elas vão. Eu conheço aqui em Então, Belo assim, então Horizonte não é. empresas Isso é um assim. acordo de acionista, mas como os pais eram justos e tudo, né? As mulheres tinham os dividendos dela e tudo. Chega um ponto que esse grupo precisou criar um grande aporte para buscar. Então, estava buscando fontes de financiamento e, de repente, eles olharam para as famílias e falaram assim: mas as nossas mulheres têm o dinheiro que nós precisamos, depois de 80 anos. Aí, eles falaram assim: nós estamos precisando do dinheiro de vocês. Ela falou assim: bom, então, já que vocês precisam do nosso dinheiro, nós vamos ter que mudar esse acordo de acionista. Porque se é o nosso dinheiro que está aqui, nós estávamos tomando conta dele direitinho do jeito que a gente queria, agora a gente até acha que a gente pode ajudar vocês, mas nós temos que estar participando disso aqui. E aí foi uma evolução. Em momento, a gente perguntava para as mulheres: vocês não achavam uma sacanagem disso assim? Não, nós não íamos discutir uma coisa acionista que meu avô, que teve uma importância na vida de todo mundo, nós não íamos discutir aquilo que foi discutido ali. Deixa eu resolver. Deixou Agora, resolvido. o tempo foi passando e fez-se necessário uma nova mudança. Agora, as mulheres estavam preparadas. Enquanto elas não estavam trabalhando, elas se autoinstruíram, elas buscaram os dela, elas eram empresárias, elas se Se prepararam. prepararam, né? Carinha falou: preciso do dinheiro, assim, agora vamos sentar aqui para ver. E mudou. Então, é uma história muito interessante, porque a presidente do Conselho da Família falou assim: então foi a nossa vez. E nós não desrespeitamos nada, não teve briga, não teve nada, mas nós soubemos esperar o momento certo. E hoje está tudo tranquilo. Hoje as diretorias são metade, é tudo da família, a gestão é da família e tudo, as regras estão muito bem colocadas, e nós já estamos criando o conselho de herdeiro. Então, já passou do conselho de família, já está no conselho de herdeiro, então já tem uma estrutura totalmente montada. Uma evolução natural, mas onde o negócio sempre foi o foco inicial, aquilo que precisava ser preservado o tempo inteiro. Tem que Nesse caso, ser o porque nós estamos falando de prioritário, né, governança, Solange? nós estamos falando daquilo que é a sobrevivência da família. Então, Sim. a gente não brinca com ela. E essa geração já está resolvida. O problema é que você e um dono, jamais ele tem o risco, ele arrisca, ele investe o que ele tem quando ele sente que o faro, o momento é aquilo ali. Ele tem uma coragem que só dono tem, a gente entende. Os bichos têm um DNA diferente pela coragem que eles têm. Eles não são pessoinhas comuns. Um assalariado nunca vai julgar com um cenário.
O dono, quando acha que o momento é aquele para fazer, ele põe tudo que ele tiver ali e não quer nem saber. E você, como consultor, fala, não faz isso não, vamos esperar. Olha, o mundo está aí, olha a insegurança. Eu sinto que o momento está aqui e faz. E normalmente os caras estão certos. Isso é faro, isso é coisa de dono, isso é DNA de dono, que só dono tem, né? Então, eles sabem isso, eles sabem o momento, Jair, mas eles jamais colocam a próxima geração em risco. Porque eles sabem que depende da qualidade das decisões que ele tomarem aqui, que vai garantir a sobrevivência naquele negócio que ele criou para próximas gerações. Quando isso não é possível, e o que a gente faz? Vem a segunda geração, vende tudo. Porque os meninos não estão preparados para conflito, não estão querendo, não estão preparados para sentar numa mesa para, de uma certa, suplantar um trauminha de infância, uma briguinha que teve lá, que foi, que sei lá, e de repente, sabe uma coisa? É mais fácil, vamos vender tudo e tudo. Porque chega um ponto, e eu acho que isso aí é muito a mulher que percebe esse ponto, que alguém tem que chamar a família na responsa. Sabe como? Olha o que nós estamos, olha o que nós criamos ao longo de 35, 40 anos. Isso aqui merece respeito. E respeito significa você encarar a responsabilidade de levar esse negócio para frente. Você está recebendo isso, isso é legado que uma geração para trás te deixou. Herdeiro não tem condição, não quero pegar. Como não pegar? É um legado, ele tem que ter a responsabilidade. Se não tiver competência, que arranje gente para fazer, pague alguém para fazer. Mas ele tem que ter respeito por aquilo que ele está recebendo. E isso, e isso é mãe que fala. É mãe que coloca esse negócio. Você não vai fazer isso, você está errado. Primeiro você faz isso, depois você faz isso. Pai não faz isso. Mas mãe fala. E o filho, nessa hora, cala a boca, porque sabe que a chinelada pode cantar logo em seguida se não quiser. Então, eu acho que esse respeito pelo patrimônio, ele tem que ser mostrando para os filhos, né, para os herdeiros, à medida que eles vão crescendo, o que a turma, o que a família está construindo e está deixando. Que legado é esse? É o respeito pelo patrimônio construído. É isso que a pandemia deixou muito claro. Olha, não é todo mundo que chega a 50 anos, não, cara. E uma empresa que está dando um resultado, que sobreviveu a tudo isso, por conta de falta de regra, você vai passar isso para frente? Como assim? Cadê o respeito? Sabe? Sim. E isso é mulher. Esse tipo de papo e esse tipo de coisa é só a mulher que consegue fazer, porque ela sabe aonde ela vai tocar os bichinhos na ferida. Onde ela vai incomodar e tirar a zona de conforto. Porque tem um amor de domingo, que tem um batizado, que tem um casamento que está vindo, né? E eu acho que ela sabe, nós sabemos julgar com isso, porque a nossa visão é muito mais ampla. A gente sempre sabe que tem o dia seguinte, tem a próxima semana, tem o aniversário de fulaninho que está chegando. Porque você vai julgando isso tudo dentro de um sistema, então você vai percebendo e você vai fazendo. Isso é jogo que a gente tem. Isso é o poder feminino numa empresa, né, onde ela sabe da importância, né, onde ela tem esses valores muito fortes. E assim, a empresa que tiver esse olhar para a governança, poupa-se muito problema, né, Solé? Poupa o problema ali do desgaste, tanto da questão empresarial, porque o negócio precisa ser tocado de alguma maneira, ele precisa, né, ter um direcionamento, ele precisa ser acompanhado, e tem a questão familiar. E se a regra do jogo não está muito clara, não está bem estabelecida entre todos da família, e essa harmonização eu acho que vem muito da mulher. Se isso não dá presente, porque é aquela conversa de mesa redonda, todo mundo junto, vamos decidir todo mundo junto para não ter mal entendido depois. Claro que ali a matriarca e o patriarca, eles direcionam, né, o que eles querem, mas a harmonização ali na família depende muito dessa
desse diálogo. E ele vem muito da matriarca, é o que você está falando. Ela lida com os familiares desde quando ela ganhou os filhos. Quando ela entende que esse poder é dela, ela não vai abrir mão. Agora, o que a gente pega muito, nós que somos consultores, né? Você pega, a família já está arrebentada, ela está sem cola, e ela fica à mercê de consultores que não têm o mínimo respeito com o patrimônio que estão gerindo, que eles vão chegar com o poder de definir algumas coisas que a família simplesmente não pensou antes, ou porque ninguém explicou para ele o que eles tinham que fazer. Ou porque, às vezes, tem muito dono que não tem primeiro, não tem segundo grau. E não tem essa coisa. Ele foi criando na força, no investimento, na coragem. E perfis dessas pessoas, elas têm medo de conversar com alguém que tem sabe? Ela sabe a distância educacional que tem, e às vezes ele tem um faro danado, mas ele se sente ali acuado dentro de umas pessoas que tenham uma formação e tudo. E a gente precisa empoderar esse dono, porque o faro ele tem. E aí, olha, esse cara, Sim. Isso assim, se você fizer isso, olha, faz sentido para você criar regra e tal, e tudo. Quer dizer, você tem que ensinar. E eles são rápidos demais, porque se fizer sentido o que você está colocando, o cara, ele pega na hora. E depois já te dá baile na próxima reunião. Porque ele precisava de uma coisa que ele não teve a formação que precisa daquilo ali. Sim, é um direcionamento, né, Solé? Um direcionamento para que ele tenha a possibilidade de adquirir o conhecimento e tomar as suas decisões. O que a gente fala muito, assim, não é vergonha a gente não saber uma coisa. É vergonha a gente não saber e fingir que está sabendo. Não é isso, é correr atrás e vamos atrás e que seja. Porque ele sabe que no final a canetada é dele. Se ele não concordar ou se ele não estiver entendendo, ele simplesmente não vai assinar nada. Então, o poder da caneta de um dono. Uma família ali que sabe que é dona de um negócio, porque o negócio é dele. Ele nunca pode perder que, independente dos problemas que ele possa estar vivenciando, o poder da decisão final, se vai vender, se não vai vender, é dele. Quem assina no final, o veredito é ele. E ele tem que estar entendendo para e passe tudo que está acontecendo. As opções que tem aí. E se não entendeu, vai procurar alguém, vai correr atrás. Tem que entender, porque ele tem que saber que ele está tomando conta do que é dele. E se dono não tomar conta do que é dele, vira festa para as pessoas de pouca qualidade, moral e ética, para pegar um tremendo, um puta de um patrimônio e fazer dele brincadeira de mercado. É o que a gente mais está vendo por aí. A coesão da família é a proteção da família. E isso, eu acredito que tem uma participação muito forte do poder feminino, das matriarcas, das irmãs e tudo ali que conhecem ali. Então, se eu consigo uma coesão ali da família, nos valores da família, pode vir a pandemia que for, pode vir o consultor que quiser, que aquilo ali tá forte. Isso aqui é a fortaleza das empresas familiares e a coesão da família nos valores dela. Em cima dos valores, nós conversamos. O que pode, pode. O que não pode, não pode. E aí eu vou determinando regras que para mim fazem todo sentido, para aquelas famílias fazem todos os sentidos, porque só nós é que temos aquele esquadro, não é todo mundo que tem criança de necessidade especial e tudo vai valer para aquela coisa e tudo. Você faz um acordo acionista. No momento que você tira o raio-x da empresa. Daqui 5 anos, você tem que rever esse acordo acionista, porque o cenário mudou. Os meninos mudaram. Coisas aconteceram. Muitos já não estão nem mais aqui. Menino costuma separar com uma facilidade muito grande. Então, aquele contexto que você fez uma coisa acionista. Então, é uma coisa que tem. Mas o difícil é fazer os primeiros, as primeiras regras. Depois mudar essas regras e tudo, fica muito mais fácil. Agora, fazer a roda girar nessa coesão e manter essa coesão, porque isso tem que ser estimulado, né, cara? Você não faz isso e vai esquecer disso, você vai conversar uma vez, não. Isso tem que ter momentos que a empresa vai estar revisitando esses valores, lembrando aquilo que é importante, porque o dia a dia vai
vai distraindo a gente com outras coisas, com outras prioridades. Então, quando você monta uma estrutura de governança, e principalmente um conselho de família ou um protocolo familiar, exige que você tenha ritmo, uma vez por mês, 2 meses em 2 meses, 3 em 3 meses, vamos sentar para ver como é que estão os negócios, o que está acontecendo com os negócios aqui, para você ter tempo para você reforçar esses valores. Valores coesos é partir para o abraço, cara, porque você não está na mão de ninguém e você só vai fazer aquilo com o seu negócio que fizer sentido para a família dentro dos valores que tiver. É lógico que não é tão fácil assim, né? Nós estamos sintetizando, nós estamos tentando deixar, porque isso... Mas a forma que as pessoas partem é que elas não têm a noção da importância dos valores como elemento de coesão da família. Eu percebo o seguinte, é mais na prática, é mais fácil na prática depois que as regras estão estabelecidas. Eu acho que um primeiro momento de conversa, de ajuste, né, de chegar um denominador comum para todos, é o momento mais difícil, é o momento de mais desgaste, né? Porque cada um pensa de uma forma, tem que ajustar. Mas depois que isso é claro, e que as regras, que os acordos e que a governança já está ali sendo formatada, estruturada, eu acho que é mais fácil, talvez, para a família, para o patriarca, para a Porque matriarca aí tem um entrar no ponto que é projeto. crucial. Você está falando aí um ponto que é crucial. A coisa mais difícil para nós, porque o que são as empresas familiares, né? Todas elas. Os donos estão na gestão. Eles pensam o tempo todo como gestores. Eles não pensam como acionista. Definir regras significa você começar a pensar como acionista. Se eu não mais estiver, como é que eu faço? Aí o cara começa. E eu vou te falar, em tempos práticos, já que a gente está falando em práticos, né? Para fazer um acordo de acionista, você demora, se você fizer, por exemplo, reuniões quinzenais, de meio expediente com a família, com os herdeiros, todos, para começar a falar que as primeiras são um desastre. É um desconforto, é uma catarse violenta. Você demora de 15, uns 3 meses. Porque quando você consegue fazer os donos virarem a chave, não pensarem como gestores, que é o dia a dia, mas pensarem como acionista, como eles começarem a ver a propriedade que precisa passar por aquele momento ali, não pensando como gestor, na folha de pagamento do mês e coisa, na hora que ele começa a pensar como acionista, ele simplesmente, na hora que você virou a chave, aí é questão de 15 dias, é um mês no máximo, que é questão de se ajeitar, porque ele já virou a chave. Agora, virar a chave de dono para pensar não como gestor, que ele pensa o tempo todo como ele, porque ele está na gestão o tempo todo, mas pensar como acionista é a coisa mais difícil. Mas na hora que você virou a chave, meu filho, aí acabou. Ele sabe que durante a semana ele reserva o operacional, mas o que vai fazer com uma coisa, se vai aplicar o dinheiro, né? Onde é que ele vai alocar o capital social e tudo, isso ele tem um momento diferente, porque isso é coisa de acionista. A quanto que vai ser a retirada das famílias, quem vai receber o quê? Isso não é o dia a dia, isso é um momento à par, que ele tem um momento que ele já estruturou esse momento para pensar nesses assuntos de acionista num momento completamente fora da gestão. Então, quando você separa a questão, o chapéu de gestor de acionista, as coisas ficam muito mais fáceis para você trabalhar. Mas você tem que ter essas instâncias, esses momentos que você vai pensar. Uma hora você vai ser estimulado aqui, a outra hora como gestor. Né? Sim. Eu acho que é um realinhamento, né? E uma quebra de paradigmas, de crenças, né? E de revalidação, né? De ressignificar essas crenças. Porque não é fácil, né, Solé? Assim, eu tô fazendo isso aqui há tantos anos, mas quando você, igual você falou, vai chegando as outras gerações, vai chegando pensamentos diferentes, se você não tiver como direcionar o seu negócio e, né, vamos aqui, ó, podemos fazer até aqui um limite. Ah, se ninguém acorda, então vamos ter que sentar para conversar de novo, novas diretrizes, porque, né, o cenário mudou. É complexo a parte de sociedade, né? É complexa, porque cada dia ela dá
um problema diferente. E a empresa precisa continuar. O CNPJ ele precisa ser protegido. Ele tem que o prevalecer a fantástico de qualquer uma custo. empresa familiar é justamente porque quando você olha, né, quando você chega, você vê aquele patrimônio, você olha assim, putz, grilo, olha o que essa turma conseguiu fazer em 30 anos. Isso merece palma, isso merece. Isso não é todo mundo que chega, né? E quando o próprio dono tem essa percepção dessa coisa, ele vai se mover, por mais difícil que seja, ele vai. E aí, a importância da mulher nesse colocar o pano quente, de dar o impulso, ó, não dá para esperar mais, tem que ser agora, vamos ter que definir isso aqui, né? Será que isso não poderia passar isso dessa forma? Porque às vezes fica numa polaridade muito grande. A gente aqui traz uma terceira visão e tudo, e a gente vai. Ó, não está na hora, já não deu, hoje já deu, não vamos assim, vamos transferir isso para a semana que vem, porque isso passou dos limites, né? Deu, né? Vamos pensar, vamos respirar fundo e conversamos de novo. E ela costura ali, né, Solé? Nos bastidores, ela costura com um, costura com o outro. E vai fazendo isso. E o papel é muito importante, né? O papel ela é muito importante nisso aí. Então, eu acho que o momento é ímpar, né? Eu tenho percebido isso no mercado, mas o papel é ímpar dessa necessidade. Mas o que a gente não percebe, eu acho que esse é o ponto que eu acho que tanto eu quanto você gostaríamos de estar levantando, é a importância do papel da mulher nesse momento, né, de reestruturação, de reposicionamento dos negócios familiares. Porque ela, às vezes ela não tem, ou ela nem se sente responsável nisso aqui, porque às vezes ela não está no comando, ou se ela está no comando, ela está tão involucrada no dia a dia que ela não pensa naquilo que é a essência, que é a diferença das empresas familiares entre elas, são os valores e como ela faz acontecer. Né? Então, eu acho que o papel ela é muito interessante. E o momento é muito interessante para a gente estar levantando essas questões. Né? Eu acho que além, né, da gestão, esse lidar com os conflitos, né? Essa costura que é um perfil da mulher, né? Então, assim, tem um conflito aqui, qual que é o seu ponto de vista? Qual que é o... E ela consegue trazer para um ângulo um fator comum para que todos fiquem confortáveis, é o dizer assim, empoderamento na situação, feminino dentro do né? negócio. Então, Feminino. tudo que nós estamos falando, é o poder feminino, é o jeito feminino, cada família tem o seu, a matriarca é mais, talvez mais firme e tal, mas não interessa, a família é aquilo ali, mas ela dá o norte, né? E esse papel ela não pode passar. Esse papel a gente não terceiriza, é nosso, porque a família é nossa, os valores são nossos e o negócio é nosso. Ponto. Não vem que não tem, porque nós estamos coesos nisso aqui. Eu acho que é muito isso. Não tem jeito. Não tem jeito. A não ser que tudo perca valor. É bem isso. Solé, nosso papo está tão bom que eu nem vi que passou as horas. Está chegando Temos alguma quase 10. pergunta? Não, agora eu queria que você me falasse qual é a sua mensagem final, Solé, que você gostaria de deixar para essas mulheres, né? Para essas matriarcas, o olhar, o seu recado assim, um finalzinho, para que elas possam pensar, né, no futuro da família, da empresa e no dela, né, Solé? Porque ela tem que se incluir nessa conta. Eu acho que é o segredo, né, que a minha mãe me puxou muito tempo em relação a isso, né? O segredo é a gente gostar da gente mesmo. É a autoestima. A gente tem que olhar, ter a noção dos problemas que nós temos, do poder que a gente tem como mulher, entender as nossas deficiências, encarar de frente, mas saber que primeiro você, segundo você, terceiro você, porque você estando bem, você harmoniza todo mundo. Uma mulher sem foco, sem ter essa autoestima, ela não vai conseguir criar coesão nenhuma, porque ela não está bem com ela mesma. Então, tudo que a gente puder para a gente ter isso, né, colocar em cima, não é egoísmo, gente. É a gente estar firme, porque a gente sabe o quanto tudo que depende da gente depende da nossa firmeza, né? Então, é um olhar para nós, porque quanto mais autoestima nós tivermos,
mais bem e mais harmonia nós vamos conseguir. Então, eu acho que é o começo, é você olhar de manhã para você mesmo. Preciso melhorar isso, vou ter que correr atrás disso e não ter medo. E se tiver que errar, que erre rápido, para você levantar rápido, para sacudir a poeira rápido e vai. Você não pode parar, você não pode ter medo de tentar. Eu acho que é isso e bola para frente, porque a nossa intuição sabe para onde vai nos levar. Eu acho que é isso. Eu tenho certeza. Solé, muito obrigada por esse bate-papo delicioso. Eu espero que assim tenha sido, né, uma experiência boa para quem esteve aqui junto com a gente, que possa ter agregado, né, alguma coisa na vida dessas pessoas, dessas mulheres, para que elas possam pensar: opa, até hoje eu não havia pensado nessa possibilidade na minha vida. E aí eu preciso mesmo pensar em exercer, né, o meu papel numa governança, porque é muita coisa em jogo, né? É uma família, é um negócio, né? Exatamente. É vida de muitas Para nós pessoas. aqui, nós estamos à disposição de vocês aí, né, Jaque? Aí, a hora que você precisar, nós estamos aí, né? Tem tudo, técnicas, metodologias para tudo isso aí, mas eu acho que tem um dever de casa pessoal que cada uma tem que fazer. E esse a gente não delega, que Uhum. é essa busca do autoestima, é aquilo que faz sentido para nós, e a gente, esse a gente não delega. O resto a gente leva, a gente vai fazendo. E você. Busca as ferramentas profissionais, né, Solé, que pode te auxiliar. Mas o desejo e a vontade e a Tem uma, segurança tem que vir dela. Concordo. ela se empoderar disso, né? Desse poder, que não é pouco, não. É muito grande que faz. É Não, muito forte, é né? muito. É Então, muito. É um por movimento que a ela. mulher precisa fazer por ela, né? Não tem quem ninguém faça. É ela que tem que querer ir para a vida e ela que tem que querer conquistar e dominar tudo aquilo Exatamente. que cabe a E é ela dia a mesma. dia, errando, acertando, e vamos que vamos. E sem medo de recomeçar a cada dia, né? O, o, a, a escola do meu avô, o Instituto Marden, ele tinha uma frase que era a meta dele, né? Faça da sua vida uma obra-prima. E todo dia é uma folha em branco. E eu acho que é muito isso, a gente ter coragem de escrever numa folha em Sim, branco todo dia para recomeçar, se assim for necessário, todo dia. né? E aí eu desejo sorte para você, Isso mesmo. agradeço aí o seu carinho de me chamar, né? Espero que a gente tenha agregado alguma coisa de diferente, né? Mas isso você pode ter Tenho certeza que isso certeza, é a minha percepção atual. A melhor que eu posso estar compartilhando com você. Daqui um ano eu posso estar completamente diferente, pode ser outro. Mas hoje você pode ter certeza que é o meu melhor que eu tive aqui compartilhando com vocês. Tá? muito, muito obrigada. Nós vamos ter outras lives com a Solela, vou falar de outros assuntos pertinentes e Um importantes para a beijo gente. grande Solela, para todo beijo, mundo que muito está aí. obrigada. Obrigada a todos que Tchau, ficaram com a querido. gente. Até Tchau para mais, vocês. Solé. Beijo, Beijo, minhas obrigada, querida. queridas amigas Tchau. aí. Muito obrigada por vocês estarem aqui conosco até agora. Beijão. Obrigada. Obrigada.